nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler e os irmãos só me acompanham, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Incline a sua cabeça por um minuto para me fazer uma oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para ouvirmos a Tua palavra, a Tua orientação e a Tua direção para nossas vidas. Nós já ofertamos a Ti através da nossa adoração para Ti e louvores entoados para Ti, Senhor. Agora fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos a Tua palavra e guardá-la ela no nosso coração, para não pecar contra Ti, para que a nossa vida, Senhor, sempre Te glorifique e que o Teu reino cresça e avance, Senhor, para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus, assim, Senhor, te peço e te agradeço. A igreja diz amém. Amém, amados irmãos. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, estava meditando nesse texto, nessa palavra, e essa tarde
e vi como o Senhor tem abençoado o povo de Israel. Esse livro é uma continuação do livro de Deuteronômio, do Pentateuco, dos livros das leis. Moisés, ele foi um líder a qual direcionou o povo, ensinou e tirou o povo da mão do opressor, da mão do Egito, da mão de Faraó. Moisés foi um homem de Deus que deixou um grande legado. Deixou um grande legado como um homem de Deus. Deus usou muito Moisés para que Israel fosse liberto da mão do opressor. E Josué era um amigo pessoal de Moisés. Josué era um amigo pessoal de Moisés. Josué foi um homem que ficou aos pés de Moisés e aprendeu tudo o que ele pôde absorver de Moisés. Josué foi o único homem que ia junto com Moisés para o monte. Josué não subia para o monte, mas ele ficava aos pés do monte esperando Moisés descer do monte. Não importa o dia que passasse, ali Josué permanecia esperando o seu senhor Moisés descer do monte. Ele sabia que Moisés estava lá buscando ao Senhor, conversando com Deus, dialogando com o Senhor. Para pensar, Josué lá embaixo e Moisés no monte, falando com Deus, conversando com o Senhor. A Bíblia diz que Josué viu as nuvens do Senhor cobrir Moisés sobre o monte. E o Senhor se revelava a Moisés. O Senhor deu para Moisés as leis para que Moisés apresentasse para o povo de Israel. Então Josué ficou aos pés do monte. Josué ficou à disposição de Moisés. O nome de Josué, o significado, diz o seguinte: o Senhor é a salvação, porque Josué liderou o povo para a entrada da terra prometida. Mas na forma grega tem um significado mais profundo ainda, que quer dizer, o nome na forma grega é Jesus, porque é uma comparação. Josué tirou o povo, levou o povo para a terra prometida. Então Josué, ele como servo de Moisés e um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, foi escolhido pelo Senhor para ser sucessor de Moisés. Homem íntegro, homem temente a Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem piedoso, foi escolhido pelo Senhor para ser sucessor de Moisés. Ele ia representar Moisés aqui. Imagine só você ser sucessor de uma pessoa a qual deixou um legado muito grande. Como um homem de Deus, ele vivia para Deus. Então Josué tinha uma responsabilidade de guiar o povo com o temor do Senhor, com os princípios bíblicos, com os princípios do Pentateuco, da palavra, né? E manter essa postura. O mesmo legado que Moisés deixou, Josué precisaria também dar continuidade, a tomar conta daquele povo. Opiniões diferentes, jeito diferente, personalidade diferente. Então ele precisaria deixar o Senhor trabalhar na vida dele para que ele
ensinasse o povo e dirigisse aquele povo. No livro de Êxodo, capítulo de número 24, verso 13, a Bíblia diz que Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué foi essa pessoa que subiu e estava perto do monte, junto com Moisés. E ali Josué ficava e Moisés subia ao monte. No livro de Êxodo, capítulo 32, verso 17, a partir do verso 17, a Bíblia diz assim: quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas um alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que se espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Quando Moisés estava descendo do monte, Josué ouviu um grande barulho de louvor a Deus. Mas na verdade Israel estava dando tributo ao Deus bezerro, ao Deus feito por mãos de homens. Moisés ficou muito irado, porque eles estavam adorando aquele bezerro, e tudo que o Senhor tinha feito no Egito, eles estavam atribuindo àquele bezerro. E se tem uma coisa que Deus tinha deixado e tinha dado uma ordem, que a nação, o povo, não deveria adorar a outros deuses, somente ao Senhor. Josué estava lá. Olha que diferença. Se Josué estivesse no arraial, o que poderia ter acontecido? Então Josué escolheu o melhor lugar para estar. Não estava no monte, mas estava aos pés do monte. Estava perto de uma pessoa que atraía a presença de Deus, que levava ele para mais perto do Senhor. Josué estava perto de pessoas de oração. Josué estava perto de pessoa que consagrava ao Senhor a sua vida. Josué estava perto de pessoa que guardava os mandamentos do Senhor. Então a vida de Josué era diferenciada das demais. Por quê? Porque Josué procurou o melhor lugar para estar. Marta, você está muito atarefada. Marta, você está muito ocupada. Maria escolheu a melhor parte. Ela está aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com Ele. Marta estava cuidando das coisas do lar. Ela estava cuidando tanto para deixar as coisas perfeitas, para deixar Jesus tão impressionado, mas ela estava se perdendo em meio à sua organização, deixando a melhor parte de lado, que ela está aos pés do Senhor Jesus. Então, Josué foi escolhido pelo Senhor. Melhor dizendo, foi escolhido pelo Senhor. Veja o livro de Números capítulo 13, do verso 8. Veja o que a Bíblia diz. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Quem é esse Oséias? É o mesmo Josué. Ele foi escolhido para ir ser o espia da terra, para visitar aquela terra e trazer a situação daquele lugar, a qual eles iam invadir aquela cidade. Verso 16 diz: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Não havia dificuldade para Josué. Josué sempre estava pronto a servir a Moisés.
Josué sempre estava pronto como soldado a ir às guerras. Sempre pronto a servir, a lutar pelo povo de Deus. Josué tinha sido um auxiliar achegado e amigo fiel de Moisés durante os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto. Homem cheio do Espírito Santo, já designado sucessor de Moisés. Veja só o que diz em Número capítulo 27, verso 18. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultara o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E pôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. E aquilo que havia em Moisés foi repartido para Josué. Bendito seja Deus, amados irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do poder do Senhor. E Deus separou Josué para essa grande obra a qual o Senhor colocou. Veja o livro de Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui, no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 9, Moisés já tinha sido morto. Moisés já tinha sido morto. E o povo estava clamando, se lamentando pela morte de Moisés. Porque eles não queriam perder aquele líder, o homem que atraía a presença de Deus. Então veja o que acontece. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado. Deus tinha escolhido Josué, e o Senhor confirmava isso, usando Moisés, colocando Josué à frente, mostrando para o povo: quando o meu servo Moisés partir, Josué será o sucessor em seu lugar. A mesma autoridade que eu dei a Moisés, eu darei a Josué. Mas por que isso acontece? Porque Josué ficou na brecha. Josué ficou à disposição. Josué escolheu o melhor lugar: servir ao Senhor, temer a Deus, buscar ao Senhor. E o que está acontecendo no dia de hoje? Que de vez a pessoa se aproximar mais de Deus, se aproximar mais do Senhor, está se afastando mais de Deus, está se afastando mais do Senhor.
De vez essa pessoa buscar ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser uma mulher de oração, ser uma mulher de sabedoria, ser um homem de oração, ser um homem de sabedoria, na verdade está se afastando com as coisas dessa terra. As coisas dessas terras estão ofuscando a visão, estão ofuscando os ouvidos, para que essa pessoa não veja o Senhor e não ouça a sua voz. Por quê? Porque você, como eu, precisa estar no lugar aonde atrai a presença do Senhor. E aonde é que esse lugar? É aqui? Não. É na minha casa? Não. É na onde? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade do Senhor. Por isso que Josué recebeu. Por isso que Josué foi escolhido. Por isso que Josué foi sucessor de Moisés. Porque era um homem que obedecia ao Senhor, que buscava o Senhor e era cheio do Espírito Santo. Era cheio de coragem, cheio de vigor, cheio de força. Enquanto Josué estava no campo, Moisés estava intercedendo por Josué e pelo seu povo, no monte. Josué na guerra, como um soldado valente, guerreando. Se você estudar o livro de Josué, você vai ver muitas guerras. Mas o Senhor era com Moisés, com Josué e com este povo. Glórias a Deus. O nosso Deus não mudou, quem mudou somos nós. Nós que estamos mudando. Então Josué tinha uma responsabilidade. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Meu servo, meu escolhido, minha propriedade, eu o achei meu servo Davi, eu ungi. Por que Deus achou? Por que Deus escolheu? Porque essa pessoa ficou em disposição para o Senhor usar. Meu servo. Agora, Josué, levanta-te, é você agora. Eu coloquei você nessa responsabilidade de liderar esse povo. É você, levanta-te, Josué. E agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus tinha prometido isso lá atrás. Lá atrás. Não onde, pastor? Livro de Gênesis capítulo 12. Para Abraão. Verso de número 6. Abraão atravessou a terra. Até Siquém. Até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Segundo alguns estudiosos, esses homens eram perversos, esses homens eram terríveis, essa cidade era abominável. Então Deus tinha dito a Abraão, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Então Deus já tinha falado para Abraão lá atrás. Gênesis capítulo 15, verso 18 ao verso de número 21. Naquele mesmo dia o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaís, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus tira Abraão da terra dos seus pais, da terra de Ur, uma cidade idólatra,
Abraão ouviu a voz do Senhor e o seguiu. Abraão tinha visto muitos deuses na sua casa, mas era um Deus vazio, como foi cantado aqui. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. E é frágil e quebra. Mas quando Abraão ouviu essa voz, ele ouviu e seguiu a voz do Senhor e foi. Qual é a voz que eu e você estamos ouvindo? Será que é a voz do Senhor? Ou será que é a voz de outras coisas? Qual é a voz que você tem ouvido? Será que você tem percebido que o Senhor está falando com você e você não tem dado importância para isso? Será que você não está percebendo que Deus está falando com você e você está dando murro e ponta de faca, querendo fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, e não está dando certo? Ouça a voz do Senhor e deixa o Senhor guiar a sua vida. Glória a Deus. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor. Desde lá atrás, Deus não se esquece. Eu me esqueço daquilo que eu prometo, mas o Senhor não. Lembrou: Abraão, eu vou dar essa terra ao seu povo, à sua descendência. E aqui você vai ver, todo este lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Verso 5 diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Por quê? Quando Moisés estava vivo, Josué estava ali permanente, temente a Deus. Só que agora Josué ia ser o líder principal. Ele não ia mais depender de Moisés. Então Deus estava com Josué, porque Josué estava aos pés do Senhor e debaixo da orientação e da visão de Moisés. Mas a partir do momento que Moisés morre, o Senhor ainda continua com a sua aliança. Eu serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Porém, verso 6: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Verso 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Deus está dando palavra de força aqui, de ânimo, e mostrando: eu sou com você. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu irei com você. Mas esforça-te e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Veja bem, Deus disse: esforça-te, porém, tome cuidado. Aqui está a lei do Senhor. Aqui está os mandamentos. Siga essa lei, siga esse mandamento, porque aonde você for, você vai agir prudentemente. Por quê? Porque você vai estar agindo conforme a minha orientação, você vai estar agindo conforme a minha direção, você vai estar agindo conforme os meus mandamentos, você vai estar agindo conforme a minha lei, você vai estar agindo conforme os meus princípios, você vai estar agindo conforme a minha palavra. Então esforça-te e tenha de bom ânimo, mas tenha cuidado para que você não haja de forma imprudente, longe das leis do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu sei que é carruagem, eu sei que da forma que estamos caminhando, no modo geral, está meio difícil. As coisas estão acontecendo, a monidão está chegando, o esfriamento está tomando conta. Isso está no modo geral, isso está acontecendo.
E o que eu devo fazer? Seguir o fluxo? Seguir o rumo? Seguir conforme está acontecendo? Não. O que eu devo fazer, pastor? Você tem a lei, está na tua mão. Medita nela, e de dia e de noite, para que comece a acender a sua vida novamente. Glória a Deus. Está aqui a palavra. Aviva nela, examine ela, se alimente dela, busca força nela, seja guiado por ela, seja fervoroso por ela, seja avivado por ela. Então não aceite isso na sua vida. Peça ao Senhor renovo, força, ânimo, para que você possa continuar adorando ao Senhor e servindo a Ele pela beleza da sua santidade. Glória a Deus. Como é que um homem consegue contaminar o outro? Como é que um homem consegue desanimar o outro? Como é que um homem consegue fazer que a outra pessoa não ore? Como é que um homem consegue fazer que a outra pessoa fica fria? Isso acontece. Tem pessoas que têm essa capacidade de fazer a outra pessoa esfriar, de fazer a outra pessoa recuar. Mas eu, nesta noite, como homem de Deus, como servo do Senhor, eu quero que você seja acendido nesta noite pelo poder do Espírito Santo a mudar o percurso da sua vida e a fazer a vontade do Senhor, ser uma tocha aqui nessa terra. Como o apóstolo Paulo foi, como Tito foi, como Filemão foi, como os apóstolos foi, como José foi, como Abraão foi, como outros foram. Você também pode ser. Só não seja envenenado, só não seja contaminado. Mata esse veneno, mata essa contaminação e coloca aí vida nessa pessoa. Bendito seja Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Como pode isso? Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor. Aí Deus me capacita, me dá dons, me instrui. Eu começo a ser usado por Ele. E de repente um homem chega aqui e diz assim: não vai hoje não. Não ora hoje não. Você já está todo dia na igreja. Não precisa. Você está lendo a palavra. Que é isso, amados irmãos? Fica onde você aprendeu. É o diabo usando essa pessoa para que você seja morto. E é só por essa palavra que você tem vida e vida com abundância. Glória a Deus. Josué começa onde Deuteronômio termina. Israel estava acampado nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó, no rio Jordão. O livro divide-se em 3 sessões. Primeira sessão, do capítulo 1 de Josué ao capítulo 15 de Josué, ao verso 15, descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã, sua travessia do Jordão e suas primeiras atividades na terra, consoante ao conceito. Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Seção 2 de Josué, capítulo 6 ao capítulo 13, descreve como Israel avançou obedientemente contra as cidades, estados bem armadas e com os muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, no sul e no norte, e assim Israel obteve o controle das terras montanhosas do norte ao sul e do Negueb. A maneira altamente singular da conquista de Jericó demonstrou revelar imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria da parte de Israel. O que aconteceu aqui? Acã trouxe uma coisa que Deus não queria que ele trouxesse para dentro de Israel. Ele escondeu aquilo que o Senhor não queria que ele trouxesse, e por conta disso Israel foi para a guerra e perdeu a batalha por trazer anátema para dentro da congregação. O povo pereceu. A casa de Acã padeceu por causa de um erro,
por causa de uma desobediência. É por isso que Deus fala para Deus usa Samuel dizendo para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. O que adianta fazer sacrifício de tolo se você não obedece à lei do Senhor? Não adianta jejuar, não adianta consagrar, não adianta fazer sacrifício, não adianta. É melhor você obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Aleluia. É obedecer ao Senhor, a sua lei, os seus mandamentos. Obedeça ao Senhor, amados irmãos, não é a homens, é ao Senhor. Posso te falar uma coisa? Quando você obedece ao Senhor, você vai adquirir muitos inimigos. Pastor, não é amigos, não? Inimigos. Por favor, não, pega para mim. Inimigos. Quais são esses inimigos? Vou usar o Léo como exemplo. Considero muito ele. É um amigo. Mas o seu amigo, por você fazer a vontade de Deus e não andar junto com você, se tornará o seu inimigo. Porque ele não vai suportar ouvir as verdades que você vai dizer a ele. O que essa pessoa quer? Coisas do mundo. Aí o que você quer, obedecendo a Deus? Coisas do céu. Aí você chama para orar? Não vai. Você chama para vir? Não vai. Você vai acabar arrumando o inimigo. Por quê? Quer ser santo demais. Quer ser santa demais. Quer se parecer mais com o Senhor. Por isso que eu digo, a partir do momento que você obedecer ao Senhor, você vai atrair muitos inimigos. Mas com Deus você é a maioria. Glória a Deus. Você não tem que fazer para agradar a outro. Se essa pessoa é teu amigo de verdade mesmo, se ela é o teu amigo de verdade, ela vai aceitar as suas broncas, os seus conselhos. E se tu é homem de Deus, e se tu é uma mulher de Deus, ele vai aceitar, aleluia, a sua orientação. Então você, mulher, você, homem, você, jovem, você precisa ser de Deus, obedecer os seus mandamentos e atrair as pessoas para perto do Senhor. Eu e você fomos chamados para isso. Que crentes somos que de vez nos trazemos para perto, nós tiramos as pessoas longe. Como funciona? Ué, eu sou crente, e agora? Em vez de nós estar juntos, não, eu estou me afastando mais de Deus. Eu estou ficando distante, eu estou ficando longe. Eu tinha um compromisso, agora eu sou meio irresponsável. Lembramos e convenhamos que tudo o que fazemos prestaremos conta ao Senhor, não é a homens. Você não faz a homens. Você precisa colocar na sua mente que tudo o que você faz, se limpa a igreja, se rege o departamento, se lidera, se trabalha na obra, seja o que for, é feito para Deus e a prestação de contas será para Ele. Glória a Deus. Era a vassoura de calamar. Aleluia. Meu servo, não te afaste de você o livro desta lei. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Eu vou além aqui do que eu vou falar. Vou começar pelos jovens. A partir do momento que o adolescente começa a entender as coisas, e quando ele é criado no caminho do Senhor, quando ele é criado na igreja, ele conhece os mandamentos. Então quando ele começar a provar das coisas deste mundo, tudo que ele fizer, vai arrumar um emprego, Senhor, seja glorificado nesse emprego. Vai fazer faculdade?
o que o nosso mulher falou agora há pouco. Seja glorificado nessa faculdade. Senhor, eu vou arrumar uma namorada. E eu sei o que a tua palavra diz. Eu vou arrumar um namorado. Senhor, que essa mulher e que este homem te glorifique, Senhor. Pai, eu vi que é mulher de Deus. Eu vi que é, Pai, homem de Deus. Eu vou casar com ela. Eu vou casar com ele. Pai, eu vou ter uma família com ela. Pai, eu vou ter uma família com ele. Pai, é para te glorificar, Senhor. Então abençoa, Pai. Ou seja, o seu caminho sempre colocará o Senhor em todos os seus passos. Vai noivar, vai casar, vai fazer faculdade, vai arrumar um emprego. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Pastor, eu quero um marido abençoado, mas tu não é abençoado. Pastor, eu quero um marido de oração, mas você não é de oração. Pastor, eu quero um marido cheio de Deus, mas tu não é cheia de Deus. Pastor, eu quero um marido que é compromissado com a obra e com a tua palavra, mas tu não é compromissado com a obra e com a tua palavra. Você acha que Deus vai te dar um cara desse para você? Uma moça dessa para você? Óbvio que não. Senhor, eu oro pelos meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam uma bênção. Senhor, eu quero que os meus filhos sejam um homem de Deus. Eu quero que os meus filhos sejam uma mulher de Deus. Eu quero, Senhor, que eles sejam pessoas cheias de Deus. O que você tem ensinado a eles? Você acha que Deus vai fazer tudo? Você acha que Deus vai fazer tudo? Você acha que Deus está à nossa disposição de agir como escravo, mordomo nosso? Ele já deixou a lei. Ele não precisa fazer mais nada. Está aqui, quer ensinar teus filhos? Aqui está a lei do Senhor. Quer ensinar a tua esposa? Aqui está a lei do Senhor. Quer orientar seus pais? Aqui está a lei do Senhor. Quer fazer um trabalho abençoado na empresa onde você trabalha temendo a Deus? Aqui está a lei do Senhor. Tudo que precisamos está aqui. Na lei do Senhor. Aí acontece coisas no meu lar e a gente começa a chorar. E aí a gente é tão egoísta que a gente faz assim: Senhor, eu sou teu servo, Pai. Não deveria estar acontecendo isso comigo. Eu sou teu servo, eu sou frequente, eu vou para a oração. Aí ele esqueceu de ensinar lá em casa. Ele esqueceu de aplicar na sua casa. Louvado seja Deus. Deus não vai fazer tudo para nós. O que Ele precisou, Ele já deixou para nós fazer. Você foi chamado pelo Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Você recebeu dons, tarefas. Por mais que você pode dizer, mas o homem me escolheu. Sim, mas Deus deu essa orientação a este homem para escolher você. Então foi o Senhor que te viu, te escolheu, te capacitou e te colocou lá. E te colocou lá, nessa responsabilidade. Não só aqui na igreja, mas para ser mãe, para ser pai, para ser filho, para ser marido, para ser esposa, para ser obreiro, para ser servo e para ser crente. Deus te colocou lá. Então faça a diferença lá como cristão. Faça a diferença como cristão. Atraia a presença de Deus aonde você estiver. Que as pessoas reconheçam que o Senhor está na tua vida. E que vejam Deus na sua vida. No seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu modo de negociar, no seu modo de viver. Tudo tem que ser feito para glorificar ao Senhor. Se o próprio Jesus disse que Ele não era bom, mas o Pai que está no céu é bom, e tudo que Ele fazia glorificava a Deus, eu e você temos que fazer o mesmo. Glorifique ao Senhor na sua vida, no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de se comportar, na sua maneira de viver. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual se entregou por mim mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Olha como termina a vida de um homem de Deus. Olha como termina
O legado de um homem de Deus. Qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas? Qual é o legado que estamos deixando como mãe? Qual é o legado que estamos deixando como pai? Qual é o legado, qual é a referência que estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado, qual é a referência que estamos deixando na igreja? Para as pessoas? Como que as pessoas têm nos visto? Como que as pessoas têm nos olhado, têm nos observado? Vou mostrar para você como termina a vida de uma mulher de Deus e de um homem de Deus. Moisés, em Êxodo capítulo 34, a Bíblia diz que depois que Moisés foi morto, o povo chorou mais de 30 dias por causa de Moisés. Josué, capítulo 23. Veja bem o que está escrito lá. E eu já termino. 23 e 24. Vamos ler. Nós vamos ler 2 capítulos. Josué 23 e Josué 24. Diz assim a palavra do Senhor: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. O povo estava agora calmo. As guerras já tinham se acabado. Josué, junto com Israel, possuiu a terra que o Senhor tinha dado. Verso 2. Josué agora já era bem idoso. Verso 2. Ele chamou todo Israel, os seus anciões, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. Ele disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Verso 4. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o mar grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posses das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações e que restaram entre vocês. Não façam menção de nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam, nem adorem esses deuses. Josué ouviu do Senhor e ele está dizendo para o povo: não se afaste do livro desta lei. Continue nesta lei. Continue sendo guiado por esta lei, sendo direcionado por essa lei. Verso 8. Pelo contrário, apegue-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Nessa época a manifestação do Senhor era visível. As nações vinham com força, com ódio, com raiva, para tentar destruir a nação israelita, para tentar destruir o povo de Deus. Deus livrou de todas. Deus guerreou por este povo. Deus pelejou por este povo. Deus mostrou para esta nação que Deus está acima de tudo e de todos, e não há Deus como o nosso Deus. Deus mostrou: Israel, vocês estão vivendo coisas que as outras nações não viveram. A minha mão foi com vocês, a minha mão guerreou por vocês, a minha mão pelejou por vocês. Então não se afaste do livro desta lei, não adore outros deuses. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Josué capítulo 24. Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Isaque dei a Jacó e a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir. Mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que eu fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e com cavaleiros até o mar vermelho. Os pais de vocês clamaram ao Senhor, pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu trouxe a terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lembrou a Israel do que o Senhor fez, e no seu último fôlego de vida, Josué foi usado pelo Senhor para trazer à memória o povo de Israel. E Deus está falando conosco nesta noite, está nos trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus fez por você. Não se esqueça da mão do Senhor sobre a tua vida, quando você estava no deserto, quando você estava no sofrimento. Deus te achou, Deus te usou, Deus te abençoou, Deus foi com você e te livrou da mão dos inimigos. E Deus está nos trazendo à memória aquilo que esquecemos e nos lembrando. Não se esqueça de mim, igreja. Não se esqueça da minha lei, igreja. Não se esqueça do meu mandamento, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois que Deus fala isso, Deus vai renovar a aliança com o povo. Agora, pois, tema o Senhor, verso 14, e o sirva com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se aos deuses a quem os pais de você serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Josué, velhinho, olhou para o povo e disse: escolha, mas se lembre
da onde Deus tirou você. A escolha de vocês é de vocês. Depois receba as consequências, mas eu ainda continuarei sendo fiel ao Senhor na minha velhice. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuarei servindo ao Senhor. Eu continuarei honrando ao Senhor. Eu continuarei guardando os seus mandamentos. Eu continuarei servindo ao Senhor. Olha o que o povo vai dizer. O povo vai dizer o seguinte, verso de número 21. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. O homem tinha Deus na vida e conseguiu atrair a muitos da presença de Deus. Atrai as pessoas para a presença de Deus. O teu linguajar tem que glorificar a Deus. As pessoas têm que estar perto de você, não porque você tem algo a dar, mas é porque você tem um Deus na sua vida que tem para dar. Atrai as pessoas para a oração, atrai as pessoas para a consagração, atrai as pessoas para a meditação da palavra, atrai as pessoas a ter temor do Senhor. Quando você vê uma coisa errada, você tem que ir lá com muito carinho e repreendê-lo. As pessoas precisam ver o Senhor na sua vida. Atrai as pessoas para a presença de Deus. Você tem o Espírito Santo, você foi chamado pelo Senhor. Verso 22 diz: Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunha. Verso 29. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Enquanto Josué estava ali, o povo temeu ao Senhor, buscava ao Senhor, orava a Deus, reverenciava ao Senhor. E aí as outras pessoas deram continuidade. Moisés também fez o que o Senhor mandou e Josué deu continuidade. O que você tem feito para dar continuidade na obra do Senhor? Deus está te chamando nesta noite. E eu quero fazer uma oração com a igreja. Fique de pé. Louvado seja Deus. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua exortação. O Senhor nos exorta não para nos humilhar, não, Senhor, mas para nos aproximar mais de Ti. Senhor, como o Senhor foi com esses homens, seja conosco também. Que possamos, Pai, Te glorificar aqui, Senhor, como servo de Deus, como marido de Deus, como uma mulher, uma esposa de Deus, como filhos de Deus. Senhor, que eu possa, Pai, Te glorificar em vida aqui no meu trabalho, na faculdade, na escola, na convivência entre os meus familiares, na convivência entre os meus amigos, Senhor. Que eu possa, Pai, Te glorificar, que eu possa, Pai, Te exaltar, que eu possa, Pai, em meu corpo, em minha vida, glorificar o Teu nome.
que as pessoas possam me conhecer como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos nos aprofundar mais de ti, entrar no santo do santo, no lugar mais alto, que é a oração. É lá, Senhor, é lá, Pai, que somos moldados. É quando descemos a casa do oleiro, é como se colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos quebre e nos faça, Pai, um vaso novo na tua presença. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece os pensamentos de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe o dia de cada um. Pai, toma nas tuas mãos, que esta palavra seja adoçada, aguçada nos corações, para que possamos, Pai, nos aproximar mais de Ti, porque essa é a intenção, para nos aproximar mais de Ti, Senhor, para viver mais para Ti. Então, se tiver alguém fraco no nosso meio, fortaleça, Senhor, nesta noite. Se tiver alguém aqui desanimado, anima, Pai, nesta noite. Se tiver alguém aqui morto espiritualmente, Senhor, traga vida e vida com abundância nesta noite. Pai, se tiver alguém aqui triste, angustiado, Senhor, faça, Pai, o sobrenatural nessas vidas para a tua glória, Senhor. Acenda essa lâmpada que está apagada, essa chama que está apagada, esse fervor que está apagado, acenda novamente, Senhor. Faça, Pai, como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em todo tempo serviremos ao Senhor. Em todo tempo serviremos ao Senhor. Eu, com os meus 40 anos, continuarei servindo ao Senhor. Quando completar os 50 anos, eu te peço para que eu continue te servindo, Senhor, para todos, sempre, em todo tempo de vida que eu estiver, porque não tem coisa melhor do que eu recebi, foi a tua presença, Pai, a sua salvação. Muito obrigado, Senhor. Toma nas tuas mãos a tua igreja, toma nas tuas mãos para o teu povo, e toma nas tuas mãos, Pai, os visitantes desta noite. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, amados irmãos. Aplauda Jesus nesta noite.